Optimize Investment Partners é uma sociedade nacional fundada há 12 anos, independente, já com track record, com um enfoque na gestão de ativos, posicionando como um verdadeiro parceiro para a consultoria de investimento. Vou iniciar, então, posto isto, vou iniciar a minha apresentação com um breve enquadramento macroeconómico antes Covid e pós-Covid, já que é o tema da apresentação. Portanto, vimos de um ano de 2019 com um crescimento interessante, relativamente forte, do produto interno bruto das principais regiões mundiais, nomeadamente globalmente representa um crescimento de 2,9%, nos Estados Unidos 2,3%, China de 6,1%. Este ritmo de crescimento, há pelo menos 3 meses, era expectável que mantivesse a mesma trajetória. Acontece que assim que se deu, chamamos assim, o terremoto Covid-19, e com as suas consequências do confinamento, o fecho parcial e total de muitas indústrias por todo o globo e a consequência, confinamento das pessoas, sendo que mais de um terço das pessoas ficaram fechadas em casa sem poder trabalhar, o que gerou um abrandamento muito forte. A situação esta que levou o FMI a rever as projeções de crescimento para valores muito negativos, valores não vistos, não assistidos, já não se assistia desde a Grande Depressão dos anos 30. Para contrariar este forte abrandamento, temos também um reforço e um pacote de estímulos massivos, nunca antes também assistidos por parte dos principais governos e bancos centrais. Vimos, nomeadamente, vimos aqui planos, para além de terem zerado as taxas de juros, muitas delas já em valores negativos, assiste assim, especialmente aqui por parte da Fed, com um reforço massivo de compras de ativos, representando já 3 trilhões de dólares, montantes esses que já representam, estes estímulos são de tal dimensão que já representam uma percentagem já representam um peso muito superior do abrandamento projetável para 2020. Nomeadamente nos Estados Unidos, assistimos aqui a um impacto de 27% no produto interno bruto americano, tanto os pacotes fiscais como os monetários, tudo somado, representam 27% do produto interno bruto americano. Também destaco aqui os estímulos fiscais da Alemanha, um país naturalmente conservador nestas medidas. O seu pacote de estímulos representa, só os pacotes de estímulos fiscais, não vou incluir aqui os monetários, só os fiscais, representam 19% do seu produto interno bruto. Para 2000, e no seguimento já destes fortes estímulos, as próprias instituições já assumiram um compromisso de reforçá-los caso as situações macroeconómicas se venham a deteriorar. Portanto, atualmente vimos aqui uma intervenção muito pronta, muito reativa dos bancos centrais e dos governos, uma maneira concertada para contrariar o abrandamento económico. Passando aqui, para termos uma ideia da imensidão destes planos, deste reforço, acho muito interessante este gráfico em que menciona o balanço dos principais bancos centrais. Estou aqui, refiro-me ao Banco Central Europeu, da zona euro, à Fed, ao People Bank of China, da China, e ao Bank of Japan, o Banco do Japão. Temos aqui uma trajetória muito interessante. Até 2008, vemos aqui uma intervenção não muito interventiva. Basicamente, os bancos centrais regulavam a economia através mexendo as taxas de juros, com subidas e com cortes. Acontece que em 2008, com a crise do subprime, e mais à frente, em 2011, com a crise da dívida soberana
crise da dívida soberana europeia, os bancos centrais implementavam novos planos de estímulo à economia, nomeadamente através da compra de obrigações massivas, inicialmente de Estados, posteriormente de obrigações de investment grade. Atualmente já se vê, já há o compromisso de compra de obrigações também qualificadas de high yield, tendo já, por exemplo, o Bank of Japan, tendo nos seus ativos ações de empresas japonesas. Como consequência destes fortes estímulos, temos as taxas de juros em valores zero, em valores negativos. Eu, neste caso, trouxe como exemplo a taxa de juros representa a facilidade de depósito do Banco Central Europeu. Basicamente, é a taxa que o Banco Central Europeu cobra aos bancos para parquear o dinheiro dos clientes dos bancos para os bancos. Basicamente, é a taxa que o Banco Central Europeu cobra. O Banco Central Europeu cobra aos bancos para parquear o dinheiro não aplicável dos seus clientes. Atualmente ainda não vemos este custo repercutido nos nossos extrato mensal, através dos negativos, porque ainda não é possível replicá-lo nos particulares, apenas nas empresas, mas vai sendo compensado através do aumento de comissões bancárias que vamos assistindo todos os meses nos nossos extratos bancários. O que eu quero dizer, o que eu quero concluir com este gráfico é que atualmente já não é possível rentabilizar e preservar as nossas poupanças recorrendo aos produtos denominados rendimento garantido, vulgo os depósitos a prazo. Portanto, neste caso, o verdadeiro refúgio situa-se nos ativos reais. Como ativos reais considero, por exemplo, o ouro, o imobiliário e as ações de empresas, onde trouxe aqui este gráfico que representa a evolução do S&P 500, que representa as 500 maiores empresas americanas, do Eurostoxx 600, que representa as 600 maiores empresas americanas, e do PSI 20, que representa empresas portuguesas. Assistimos aqui apesar das várias crises, assistimos aqui a uma performance muito positiva do índice americano e do índice europeu. Nos últimos 10 anos, o americano praticamente nos 200% e o europeu nos 31%. Só que uma breve explicação. Há aqui uma grande diferença entre a performance do índice europeu com o americano por vários fatores. Uma delas, o índice S&P 500 tem um foco muito grande. As empresas tecnológicas, são empresas que têm estado a crescer nos últimos anos, têm tido uma performance muito acima das empresas dos outros setores. Há um segundo fator, é que as empresas americanas beneficiam do efeito de capitalização, ou seja, a distribuição dos seus rendimentos através de dividendos é muito menor do que na Europa, enquanto o rendimento médio, dividendo médio das empresas americanas varia entre 1% a 2%, nas empresas europeias já vai entre 3,5% a 4% ao longo destes anos, o que perde aqui um bocadinho do efeito de capitalização. E para não falar de todos os problemas conjunturais que temos assistido na Europa. Adicionei aqui um terceiro índice, que é o PSI 20. Parece um paradoxo do que eu estou a dizer, quando digo que é um refúgio, as ações é um refúgio para os ativos, para as baixas taxas de juros, mas foi propositado porque, de facto, um investimento em ações deve ser feito de uma forma flexível e diversificada. Índice PSI 20 que não representa muito estas duas regras basilares. É um índice muito concentrado em pequena. Temos 3, 4 empresas que representam praticamente ou superam metade do índice e acabam por também não oferecer a diversificação que se exige. E também tivemos várias histórias que conhecemos
de empresas que saíram do índice e que na ausência de empresas no mercado português ou na Bolsa Portuguesa, não foi possível substituí-las. Posto isto, vou ir respondendo diretamente ao tema dos melhores fundos PPRs em termos de coronavírus. Vou remeter para a nossa gama de fundos de investimento da Optimize, onde destaco 2 fundos flexível, um investimento ativo Europa Valor, um fundo de obrigações e mais à frente 4 fundos PPR, perfilados. Portanto, o Optimize Investimento Ativo é um fundo global, pode investir em qualquer área do globo, investe diretamente em ações, tem uma estratégia flexível, investe, acima de tudo, investe em ativos fáceis de compreensão, não investe em ativos exóticos, nomeadamente investe em ações e obrigações de empresas e governos a nível mundial. Lá está, aqui a vantagem da flexibilidade deste fundo permite acompanhar e se assistirmos, já que estamos a falar das performances em tempos de Covid, eu coloquei aqui um gráfico que representa a performance do fundo, aqui a dourado, desde o início do ano. Assistimos que até ao surto da pandemia, até a pandemia alastrar-se ao mercado ocidental, aqui em finais de fevereiro, conseguiu acompanhar as performances dos seus índices de referência, apesar de ter uma alocação não 100% de ações, como vamos ver mais à frente, ter andado à volta de 80%, conseguiu até superar a performance do Eurostoxx 50 e ligeiramente abaixo do S&P 500, porque não é um fundo europeu, não é um fundo americano, é um fundo global. Esta flexibilidade permitiu, foi uma arma muito importante para evitar as quedas abruptas que assistiu-se nomeadamente no dia 12 de março e no dia 23 de março, onde, por exemplo, assistimos aqui o Eurostoxx chegou aqui 35%, aproximadamente, e o S&P 500 aproximadamente 30%. O investimento ativo chegou aqui até entre os 15% e os 20%. O que posicionou-se muito bem para também poder beneficiar desta recuperação de abril. E aqui está a explicação aqui uma breve explicação para o que nos permitiu evitar as quedas dos índices. Para já, como eu disse anteriormente, vinhamos de uma exposição ao mercado acionista desde o início do ano, uma exposição ao mercado acionista de 80%. Assim que começaram a surgir os primeiros sinais de incerteza, reduzimos. Isto é um gráfico, peço desculpa, isto é um gráfico que reflete a evolução da exposição acionista do nosso fundo Optimize Investimento Ativo. Não é a performance do fundo, mas sim a evolução da exposição acionista. Portanto, vimos de a exposição acionista, ou seja, os ativos com maior risco representavam 80%, quando surgiram os primeiros sinais, decidimos reduzir drasticamente, ou seja, nós temos completamente flexibilidade de aumentar, diminuir a exposição às ações de acordo com as nossas convicções, não estamos presos a benchmarks, não temos qualquer constrangimento neste nível. Nosso único constrangimento e o nosso foco é preservar o património dos investidores e dando uma rentabilidade considerável, bem acima da taxa que oferecem os outros produtos, de maneira também a preservar o património a longo prazo. Portanto, vimos aqui uma exposição acionista de 80%, logo nos finais de fevereiro obtivemos a oportunidade e fizemos grande parte da nossa exposição, até aos 60%. Temos aqui este pico, foi um dia que, bem sabemos que nos dias de maiores quedas de mercado, estão em adjacente dias de forte recuperação. E aproveitamos aqui um dia de recuperação, mas basicamente os sinais de incerteza mantêm-se e repusemos naturalmente para valores mais conservadores, posicionando-nos aqui nos dias de maiores quedas, 12 de março e 23 de março, em níveis
bem historicamente baixo de exposição acionista. Situação que permitiu preservar ou atenuar as fortes quedas verificadas nas ações. Outro fator foi o nosso reposicionamento setorial. Posso partilhar convosco que no início de janeiro tínhamos uma exposição ao setor da aviação, ao setor do turismo, tínhamos uma companhia aérea, uma companhia aérea nas nossas carteiras, tínhamos 2 empresas de concessionários de aeroportuários, empresas de gestão de reservas. O que é que a flexibilidade do nosso fundo permite? Assim que assistimos aos primeiros sinais de alastramento do Covid, verificámos que estas empresas, que até então víamos uma visibilidade muito boa há 3 meses, para nós era um investimento super seguro, porque a indústria da aviação vai continuar a subir, cada vez há mais comunicação, cada vez há mais locações, as pessoas cada vez há mais eficiência nesta indústria e cada vez há mais prospecção para este tipo de serviços. O que o Covid nos trouxe é que realmente as pessoas tiveram que se isolar, tiveram que mudou completamente o paradigma. E, tanto investir em ativos com elevada liquidez, como são as ações, permitiu-me mudar completamente a nossa exposição, em que reduzimos praticamente a totalidade nesse setor. Já há algum tempo não tínhamos o setor da banca, o setor petrolífero, já há anos que não temos qualquer exposição ao setor petrolífero. Por outro lado, já tínhamos uma exposição ao setor de saúde, mas incrementámos mais ou menos para o dobro. Atualmente tem um peso de aproximadamente 20% da nossa carteira. O setor tecnológico sempre foi um setor que tivemos com bastante exposição. Continuamos, principalmente a empresas que visam facilitar o trabalho à distância e o entretenimento, como, por exemplo, as clouds, a digitalização, basicamente pela mesma argumentação já mencionada na intervenção anterior do André. No setor da saúde, como disse há pouco, essencialmente investimos em empresas que estejam melhor posicionadas para a produção de testes de diagnóstico como terapêuticos, como é o caso das vacinas. Situação que permitiu preservar a rentabilidade das carteiras ou atenuar as quedas. De seguida, vou apresentar o Optimize Europa Valor. É um fundo que segue a mesma abordagem do anterior, do Optimize Investimento Ativo. A única diferença é que se foca em ações, empresas e governos europeus. A mesma abordagem permitiu evitar as fortes quedas verificadas no Eurostoxx 50, por exemplo, onde assistimos mais uma vez quedas que chegaram ao year to date desde o início do ano 35%, e neste fundo não passou dos 20%, e conseguimos até superar desde esses mínimos, e apesar de não estarmos investidos a 100% em ações, também fruto da nossa boa alocação, permitiu até aumentar, então, desde o mínimo, aumentar a performance face ao seu índice de referência de ações. A mesma, como podem verificar, a evolução da exposição acionista segue mais ou menos a mesma abordagem, a equipa de gestão é a mesma, portanto as convicções naturalmente são as mesmas e segue a mesma convicção. A única diferença é que é mais no setor da região europeia. Vemos aqui o nível de repartição setorial. Naturalmente há aqui divergências, porque nomeadamente verificamos aqui no setor tecnológico uma exposição ligeiramente inferior ao fundo anterior, porque realmente na Europa não existe tanta abrangência de empresas tecnológicas como nos Estados Unidos. Ainda assim, encontramos muitas e boas oportunidades. Assim como no setor da saúde, já há muitas empresas de qualidade na Europa e temos aqui uma forte exposição, pelas mesmas razões. Por último, vou apresentar o Optimize Obrigações para investidores mais conservadores ou para complementar uma carteira, para dar mais conservadorismo a uma carteira de investimento. É um fundo que
até há um ano era um fundo de obrigações europeias, mas fruto de todo o contexto que mencionei anteriormente, e com a ausência de taxas na Europa, aumentámos a abrangência para obrigações mundiais. Contudo, ainda temos estado a aumentar muito gradualmente empresas que oferecem alguma segurança, evitando emissões de moedas, nomeadamente moedas emergentes. Apostamos, e sobretudo, em emissões de moeda forte, euros e dólares, emissões de elevada qualidade. Também aumentámos a abrangência de investimento de optimais obrigações para não cair na tentação de investir em obrigações com duração muito elevada, porque obrigações de maturidade muito elevada e também obrigações perpétuas, em momentos de stress como os que vivemos no mês passado, perdem a liquidez, os spreads atingem valores incríveis, muito elevados, e é um risco muito grande quando o verdadeiro enfoque deste fundo é ser uma estratégia conservadora. Atualmente, o nosso fundo tem uma yield implícita de 2,4%, ou seja, um rendimento implícito. Investir hoje, e se deixarmos os produtos investidos já até a maturidade, vai ter um rendimento médio de 2,4% ao ano, e apresenta uma duração muito conservadora, ao nível dos 5 anos. Situação, este conservadorismo conseguimos verificar na evolução, aqui a linha dourada do fundo Optimize Obrigações, conseguiu ter quedas menos abruptas do que o seu índice totalmente de investment grade, é um fundo de elevada qualidade, que investe apenas em ativos de elevada qualidade e muito mais acima, e vemos uma diferença muito grande do que foi o sell-off verificado em março, neste benchmark high yield, neste benchmark de obrigações da high yield, ou junk bonds. Passando à frente, mencionando aqui referi há pouco que é um fundo muito conservador, tanto ao nível da duração, mas também ao nível da qualidade creditícia dos seus emitentes. Este fundo, mais de 90% deste fundo, está investido em emitentes de elevada qualidade. E mesmo os emitentes de high yield é um high yield elevado. Evitamos os triple Cs e esse tipo de emissões que, apesar das suas ilhas tentadoras, torna-se muito, muito arriscado, e realmente temos que manter o foco no conservadorismo deste tipo de produto. É um fundo também que investe essencialmente em obrigações corporativas. As obrigações governamentais representam 26%, o remanescente está distribuído por vários setores de empresas, essencialmente europeias e americanas. Por último, vou apresentar a nossa gama de produtos PPRs, que vai desde o mais agressivo até o mais conservador, o moderado. Começando pelo primeiro, o Optimize PPR agressivo, é o primeiro fundo nacional que pode investir até 100% de ações. Foi lançado no final de 2018, tendo obtido um desempenho de 15% no seu ano de estreia. É um fundo que pode estar investido até 100% em ações, mas, mais uma vez, é um fundo também flexível. É um fundo que tem estado investido antes do Covid até 80%, mas temos uma agilidade muito grande em ir reposicionando e ir aproveitando várias oportunidades de entrada no mercado, proporcionadas pelos vários surtos de volatilidade. O fundo seguinte é o fundo Optimize PPR Ativo. É um fundo já com 12 anos, vai fazer 12 anos este ano. Fundo com track record, com rentabilidades que falam por si, já galardoado, nomeadamente pela Rankia. É um fundo que pode estar, como eu referi, até 55% de ações, tipicamente anda entre os 45% e os 55%, quando vemos alguma visibilidade do mercado, fruto da atual
fruto da atual incerteza que imperou o nosso overview, o nosso enquadramento macroeconómico, baixámos a exposição às ações para aproximadamente até 60% do seu limite máximo. Neste caso, corresponde sensivelmente a 30%. O segundo fundo nasceu no mesmo dia que o anterior, o ativo, é o fundo PPR equilibrado. É um fundo ainda mais conservador, pode estar investido até 35% em ações, contudo, também pode estar investido a 22%, como está agora, ou até zero. Portanto, é um fundo que também preserva, depois tem um enfoque para preservação patrimonial bastante elevado. E por último, o mais conservador, o Optimize PPR moderado, que tem um limite até 15% de ações, podendo ir até 0%, atualmente está nos 9, 10%. Entendemos que há oportunidades de entrada no mercado, mas também estamos à espera da clarificação de vários fatores de incerteza. Ainda não sabemos se vamos ter ainda não sabemos como vai ser o retomar da atividade das pessoas, do regresso das pessoas ao trabalho nas várias regiões, mas acreditamos que no setor, que é o setor da saúde, é um setor muito bem preparado, muito apetrechado tecnologicamente, e vemos também aqui uma agilidade muito maior das entidades reguladoras em aprovar vários testes em dias, quando antigamente eram em meses, e seguramente que a vacina vai estar muito mais próxima vai surgir muito mais breve do que o que se pensa. Vou deixar aqui apenas uma análise, apenas uma informação que provavelmente já muitos de vós conhecem, apenas para realçar os benefícios fiscais de entrada nos PPRs, representam 20% dos montantes entregues até certos limites, de acordo com a faixa etária do investidor, e também dos benefícios fiscais à saída. Se investirmos num PPR e resgatarmos num cenário extremo no dia seguinte, vamos ter tributados em 21,5%, enquanto em qualquer produto financeiro, nos outros produtos financeiros, são sempre a 28%. Se mantivermos, se respeitarmos o longo prazo, podemos ter uma tributação ligeira até 8%, de acordo com as condições previstas na lei. Portanto, deixo aqui uma breve apresentação, toda a gama de fundos de investimento da Optimize. Pronto, aqui refiro-te apenas os pilares que regem a atuação da Optimize, a segmentação da Optimize no mercado. É uma sociedade independente de grupos financeiros, dá uma liberdade total à gestão para investir nos produtos que melhor defendem o interesse dos clientes. Uma empresa que se foca na especialização, é uma empresa que se foca exclusivamente na gestão de ativos, tem performances comprovadas e reconhecidas através da atribuição de vários prémios por várias entidades, pela qualidade de serviço e pela proximidade que temos com os nossos clientes, um contacto muito próximo, e transparência. Os nossos produtos são muito fácil de compreensão, muito fácil de perceber as nossas ideias de investimento. Basta analisar a carteira, que é muito fácil de percepção. Não investimos em ativos muito exóticos, são ativos muito simples. Portanto, a equipa da Optimize, composta pelo Pedro Lino, CEO e Co-Portfolio Manager da Optimize, pelo Nuno Santos, administrador e tendo o pelouro da área comercial, e por mim, que sou o portfólio e partilho com o Pedro Lino a gestão diária dos fundos de investimento, equipa suportada por um comitê de investimento mensal, composta por pessoas bastante especializadas. Por fim, só quero deixar aqui uma nota, uma novidade tecnológica, já que falamos em tecnologia, para
em plena fase de Covid, implementámos a abertura de conta digital. É um processo que permite abrir contas à distância sem qualquer impressão de papel, sem qualquer impressão de papel. Basta preencher um formulário, ir à chave móvel digital e assinar e fazer a respectiva assinatura pela mesma aplicação. Por fim, estou disponível para questões, Juan. Sim, acho que vamos fazer 3 questões muito rápidas. A primeira é, para um gestor, qual é a diferença? Gerir um fundo de investimento normal ou para gerir um fundo PPR? Obrigado pela questão, Juan. Essa questão é muito importante, porque de facto um fundo PPR é um fundo de investimento. Tem as mesmas. Acaba por ter uma carteira, é um fundo de investimento, adicionalmente tem as vantagens fiscais que eu mencionei na apresentação. Como é que nós na Optimize diferenciamos os nossos produtos? Enquanto os nossos fundos de investimento são fundos que investimos diretamente, são fundos mais ativos, procuramos apanhar pequenas oscilações na volatilidade para atenuar quedas. Os PPRs são fundos já perfilados, portanto, respeitamos o perfil de investimento do seu investidor. Um cliente que esteja a investir num PPR mais agressivo pode estar até 100% em ações, vai ter uma exposição sempre superior a ações de um cliente que esteja no PPR equilibrado. Portanto, há sim esta diferenciação e, além disso, temos uma composição de ativos ligeiramente diferente, uma abordagem ligeiramente diferente. Temos a abordagem macro, as convicções macro são as mesmas, mas enquanto no investimento ativo Europa Valor investimos nas empresas, nos mercados que conhecemos bem, que é nomeadamente os mercados europeus, as empresas europeias e empresas americanas, nos fundos PPR acabamos por investir através de fundos de algum investimento através de ETFs e fundos terceiros, porque entendemos que também devemos dar uma abrangência à composição dos nossos portfólios, nomeadamente investimento. Se eu quiser investir, se quiser ter uma exposição ao mercado emergente, ou por exemplo um país como tivemos a Índia, não conhecemos bem as empresas indianas, mas conhecemos o potencial macroeconómico da Índia e queremos que os fundos bebam um pouco dessa nossa convicção de investimento. Acabamos por vezes por delegar essa gestão a fundos de terceiros para ter essa diversificação, nomeadamente através, por exemplo, podemos querer investir, podemos acreditar bem nas empresas de pequena capitalização, porque são aquelas empresas que têm a maior percentagem de performance, de crescimento, são as que têm maior potencial de crescimento, não conhecendo todo o tecido empresarial, não tendo essa estrutura para especializar nesse tipo de empresas, nessa abordagem mais stock picking, acabamos também por selecionar os melhores fundos para beber dessas performances. Isto digo ao nível também da qualidade creditícia, seja a nível de investment grade, obrigação de investment grade, a yield, seja regiões geográficas, Estados Unidos, Europa, acaba tendo esta abordagem mais de longo prazo e ainda mais diversificada, realmente é a melhor maneira para preservar o real desígnio do investimento em PPR, que é o retorno, a preservação do capital e retorno, e o forte retorno no longo prazo. Quando digo longo prazo, de 5, 10, 15 anos. Penso que ter respondido à questão, não sei acho que sim, para uma muito simples, que em termos de fiscalidade, qual é o melhor produto? Se os fundos ou os PPR? Em termos de fiscalidade, é sem dúvida os fundos PPR. Basicamente, são fundos de investimento que têm o benefício fiscal, tanto à entrada, pode ir representa 20% até certos montantes, e à saída, que ao invés de pagar os 28% de tributação, são tributados de 21,5% a 8%, de acordo com as condições previstas na lei e a antiguidade do investimento. Ok, última pergunta. O investidor português é por natureza mais conservador. Até que
O investidor português, é verdade, o investidor português é conservador e tem razões para isso. Nós bem nos lembramos dos vários escândalos que aconteceram ao longo dos últimos anos. Numerando 1 a 2, tivemos, por exemplo, o exemplo da PT, tivemos o exemplo do BES, clientes que investiram em obrigações, em ações, e nomeadamente acabam por investir nas empresas que são mais, como é que eu ia dizer, mais mediáticas no momento, são aquelas que passam mais notícias, não respeitando vários fatores, como eu mencionei na apresentação, que é a diversificação. Ok, poderia fazer sentido investir, por exemplo, em ações do PT, ações do BES, em vez de podem investir 1%, 2%, investir se calhar, com muitos investidores acabaram por investir 30%, 40%, perderam imenso, tiveram uma grande degradação do seu património. O que leva muitos a sair destes produtos por não entender. E para isso é muito... E também há outro fator, que já me estava a esquecer, que é a falta de eventos como este que arranca, e desde já, mais uma vez, congratular a Arranque, porque estes eventos são muito importantes para promover a literacia financeira. Existe pouco. Nós na Optimize assumimos esta deficiência, do mercado e vemos isto uma oportunidade, promovendo vários conteúdos informativos, seja através de informação semanal da macroeconomia, seja através da informação que partilhamos com os clientes, seja através de webinars, porque sentimos realmente esta falta de comunicação e esta falta de transparência. E na Optimize é algo que lutamos para passar o máximo possível a informação, porque no fundo são produtos muito simples de compreensão, têm que ser explicados.